Nós necessitamos, Senhor. Com certeza, o Senhor já deu a ele, Senhor, aquilo que ele há de dizer, Senhor. E que o teu Espírito Santo, Senhor, seja ministro agora, Senhor, sobre o Espírito dele e pelo meu Espírito sobre nós. Fala conosco, Senhor, aquilo que o Senhor, Papai querido, tem para dizer na palavra de correção, na palavra de edificação. Ó Senhor Jesus, Senhor, naquilo que lhe apraz. Que assim seja, Senhor, para a glória do Senhor. Amém. Amém? Mais uma salva de palmas. Deus abençoe. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Agora sim. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Já quero agradecer a oportunidade de podermos estarmos aqui, podemos estarmos participando da ceia do Senhor com esta igreja. Podemos nesta manhã estarmos já gratos ao Senhor por estarmos de pé na sua presença e Ele revestindo as nossas vidas com a sua misericórdia, né? Que nessa manhã os nossos corações possam reconhecer no Senhor a misericórdia de Deus e podemos acordarmos, né? Colocarmos de pé e gozarmos de plena saúde, né? Se muitas vezes nós temos que agradecer, agradecemos ao Senhor por isso, né? Porque muitos hoje, eu creio que se nós visitarmos hoje alguns cemitérios e alguns velórios, nós vamos encontrar muitos ali já deitados em seus caixões que não viram a luz do dia de hoje. Então é um motivo meu e seu de agradecer ao Senhor de estarmos de pé. Isso é mais uma graça de Deus, de mostrar que nós no dia de hoje podemos fazer as coisas diferentes do que fizemos ontem, né? Se por algum acaso nós não conseguimos fazer alguma coisa boa ontem, hoje é a oportunidade de eu e você fazermos, né? E que possamos no dia de hoje, louvado seja Deus, né? Aproveitarmos que já estamos na casa de Deus e não há lugar melhor, louvado seja Deus, para que possamos meditar nisso, louvado seja Deus, e que você possa ser grato ao Senhor por Ele preparar, louvado seja Deus, este culto para as nossas vidas no dia de hoje, para estarmos gozando da sua graça, da sua misericórdia, louvado seja Deus. E nós temos que lembrar disso, irmão, louvado seja Deus. Nós temos que lembrar e relembrar disso, louvado, agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Eu não sei se a igreja tem um costume de ler a palavra em pé, louvado seja Deus, né? Mas aqueles que podem estar se colocando de pé, louvado, agradecido seja o nome do Senhor Jesus, se coloquem nesta manhã para estarmos como reverência, né, irmão? Louvado seja Deus, a palavra de Deus. O Senhor tem colocado um texto no meu coração já há alguns dias, eu queria repartir isso com a igreja, louvado seja Deus. Que se encontra no livro de Lucas, capítulo 22. Glória a Jesus. Eu quero estar lendo a partir do versículo 14, o livro de Lucas, capítulo 22, eu quero estar lendo a partir do versículo 14. Se a minha Bíblia estiver diferente um pouco dos irmãos, né, que os irmãos não se preocupem, louvado seja Deus, eu tenho uma Bíblia atualizada para a linguagem dos dias de hoje, né, o português que falamos no dia de hoje. A Bíblia João Ferreira de Almeida, ela é pelo português falado em Portugal, louvado seja, adaptada para o nosso português. Agora, o texto que eu tenho aqui, ele é o português falado no Brasil, então algumas palavras vai diferenciar. Amém, irmãos? Diz assim: quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhe disse: como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei
comerei este jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. E então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: pegue isto e reparta entre vocês. Pois eu afirmo que a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças a Deus, e em seguida partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Depois de jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: este é o cálice e a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Está aqui sentado comigo à mesa. Mas vejam o traidor. Está aqui sentado comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai morrer de maneira como Deus já resolveu. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. E então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros quem seria o traidor. Amém, irmãos? Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Aqui está, irmãos, vamos pode se assentar, por favor. Abençoe-nos. Aqui está, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus, né? Este culto a qual estamos participando, louvado seja Deus, no dia de hoje, né? O começo dele, louvado seja Deus, ele foi instituído por Jesus. Não foi a igreja, nem os apóstolos que instituíram a ceia do Senhor. Foi o próprio Cristo, louvado seja Deus. A ceia do Senhor, a qual nós hoje participaremos, louvado seja Deus, ele é um mandamento, louvado seja Deus, ela é uma doutrina, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus, a qual a igreja não pode deixar de realizar, louvado seja Deus, é um mandamento. Nós podemos perceber disso, irmão. Louvado seja Deus, o próprio Jesus, ele diz aqui, nós acabamos de ler, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus, no versículo 19. No versículo 19, ele diz: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. E aqui vem, louvado seja Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus, a instituição e a obrigação da igreja em realizar, louvado seja Deus, este culto. Jesus, ele diz assim: faça isto em memória de mim. É Deus. Percebam que aqui, irmão, não está dizendo talvez, ou porquê, ou faça isso se der para fazer. Aqui está, né, no nosso português, no imperativo. Jesus está ordenando. Jesus está mandando a igreja fazer este culto. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. E por incrível que pareça, irmão, nos dias de hoje há igrejas que não realizam a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor, né? Descumprindo a palavra do Senhor, descumprindo a ordem dos... Eu não sei se os irmãos têm conhecimento disso, mas já existem igrejas hoje que não realizam a ceia do Senhor. Pelo fato, irmão, de não compreender a palavra e esta igreja ainda, pastor, ela diz que está fundamentada em Coríntios 11. Lá quando o apóstolo Paulo fala sobre a ceia, não sei se os irmãos têm costume de ler na ceia, né? E eles se fundamentam disso, que lá diz assim, por causa disso, há muitos, né, que estão dormindo, que morrem. Aí, o pastor desta igreja, ele diz assim que, por causa disso, eu não vou fazer isso na minha igreja, porque eu não quero que na minha igreja estejam as pessoas mortas, que dormem. E se fundamenta na palavra, irmão. Né? Você vê aonde chega, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus, a ousadia do homem. E nós lemos aqui hoje, Jesus, o próprio Jesus instituiu a ceia.
né? E como o pastor falou aqui no dia de hoje, é muito grave, irmão, né? Quando eu creio que é ignorância, só pode ser ignorância, né? De quando uma pessoa que se diz, louvado seja Deus, participante da igreja do Senhor, não quer participar ou não vem, louvado seja Deus, no culto de ceia. É um dos principais, irmão, cultos da igreja, né? O crente, né? Ou o servo do Senhor, o irmão em Cristo Jesus, que despreza, louvado seja Deus, a ceia do Senhor, ele está desprezando uma ordenança de Cristo. A Bíblia diz que desobedientes, irmão, não entram no céu, não participam, louvado seja Deus, das bênçãos de Deus. E não vir, não participar da ceia do Senhor é uma desobediência, porque o próprio Cristo, ele diz: faça isso em memória de mim. Faça. É para fazer, irmão. Não é para deixar de fazer, né? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Que nesse dia de hoje, nesta manhã, nós podemos sermos gratos a Deus por estarmos aqui. Você possa agradecer ao Senhor por estar aqui. E que você, irmão, participe, louvado seja Deus, da ceia, do jantar. Algo que me chama a atenção, irmão, nesse texto, né? Que ele começa assim: e quando chega a hora, louvado seja Deus, a qual Jesus vai passar por todo o sofrimento, louvado seja Deus, aquele sofrimento na cruz que possibilitou, louvado seja Deus, nós estarmos aqui hoje, né? Que você possa saber que nós só estamos aqui hoje, nós só estamos aqui, louvado seja Deus, por causa do Calvário. Não tem outro motivo. Nós não estamos aqui pelas nossas necessidades, ou porque Deus olhou para mim e para você e Ele teve que fazer alguma coisa. Não, querido. Nós só estamos aqui por causa do Calvário. Glória a Deus, aleluia. Por causa do sacrifício de Cristo. E Jesus, irmão, Ele dá-nos uma lição aqui hoje com esse texto. Jesus, Ele está prestes a passar, louvado seja Deus, pelo o pior da sua vida aqui na terra. E você vê o que Ele diz, louvado seja Deus. Nós, quando estamos sabendo, ou vamos passar por algo, ou algo está na nossa frente que é inevitável, louvado seja Deus, nós vamos, de alguma maneira ou de alguma forma, tentar impedir isso, não é, irmão? De não querer passar por isso, de não, de algo evidente que vai vir sobre as nossas vidas, uma certeza de algum mal, de algo ruim, de algo que vai nos estabilizar, algo que vai nos tirar a paz, algo que vai fazer com que nós possamos ficar desesperados. E nós vamos querer evitar isso. Mas Jesus, irmão, ele nos mostra algo diferente. Jesus, ele fala no versículo 15, ele diz assim, ele está prestes a ir à cruz. São horas que separa Jesus da cruz. São de agonia, né? Nós não conseguimos, irmão, imaginar e não conseguimos, em palavras, expressar o que é a cruz. Nós podemos aqui tentar colocar, tentar explicar, mas nós nunca vamos chegar, louvado seja Deus, a saber o que é morrer em uma cruz. Isso porque nós não temos exemplos nos dias de hoje, né? Hoje a execução é feita, né, em alguns países, né, em cadeira por eletricidade, né, ou injeção letal, né? E todas essas, irmãos, que parecem horrendas, não se compara, louvado seja a morte de cruz. Porque nós, irmãos, né, cultuamos, né, e os países que fazem, executam assim os seus criminosos, eles querem de qualquer maneira fazer aquilo rápido, né, e que venha a não ter dor para a pessoa que está passando por isso.
Então não tem nenhum, nós não conseguimos, nós não vamos conseguir expressar, nós não vamos conseguir entender o que é morrer numa cruz. Porque a execução na cruz foi inventada pelo Império Romano. E se você não sabe disso, você saiba hoje, a cruz é o pior jeito de se matar uma pessoa. Né? O condenado ficava horas e horas, irmãos, em agonia, louvado seja Deus ali. Até, louvado seja Deus. Muitas vezes as pessoas acham que a cruz matava as pessoas por tirar o sangue do corpo. Não é. A pessoa morria ali, irmão, de asfixia, sem ar. Os ferimentos que a pessoa recebia ali não matavam a pessoa. Porque ela era dada em pontos, irmãos. E tem todas os argumentos que eles dizem, louvado seja Deus. Né? Mas a pessoa morria ali sem ar. E na lei do Senhor diz que um sacrifício que o Senhor aceite, ele não pode ser sufocado. Né? O sacrifício, o animal não pode ser sufocado. E na cruz, a morte é por asfixia. Jesus. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, ou se alguns estão entendendo. O sacrifício aceito pelo Senhor não pode morrer sufocado. Mas na cruz, a morte é por asfixia. E agora, irmão? Hã? Você entendeu o que eu falei, irmão? Acho que você não entendeu o que eu falei. A morte na cruz é por asfixia. Mas Deus não aceita um sacrifício por asfixia. E agora, irmão? Você viu o que Jesus teve que suportar por você, querido? A morte a qual ele estava condenado era para morrer por asfixia. Ele não podia morrer por asfixia. Então, se a morte na cruz era ruim, para Jesus foi pior. Porque imagina o esforço que ele tinha que fazer para não deixar morrer por asfixia. Você viu porque o sacrifício de Jesus é tão pleno, irmão, tão completo. Ele não morreu simplesmente na cruz como um condenado ali morreu. Como o ladrão da direita e o ladrão da esquerda morreram. Porque eles morreram com morte de cruz. Asfixiados. Mas Jesus não poderia morrer assim. Porque senão o sacrifício era inválido. Deus não aceitaria. Para você ver o sacrifício de Cristo. E olha o que Jesus diz. Ele está prestes à cruz. Ele diz assim: como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês. Glória a Deus, aleluia. Louvado é teu nome, maravilhoso. Jesus ansiava pelo seu sofrimento. Jesus desejava sofrer. Jesus não repudiava o sofrimento na cruz. Jesus desejou. Jesus já tinha comemorado 2 Páscoas. Já, sabia? 2 Páscoas Jesus já tinha comemorado. Essa era a 3ª Páscoa que Jesus estava comemorando depois do seu ministério, quando ele começou o seu ministério. Por isso que ele diz, esta. Jesus já tinha feito isso daqui. Se você ler os versículos anteriores, os discípulos dizem, aonde que nós vamos preparar o jantar da Páscoa? Porque os discípulos já tinham participado daquilo.
Ele sabia que Cristo obedecia, louvado seja Deus, a lei judaica. E eles falam para Jesus, nos versículos anteriores, que eu não li aqui, eles dizem, e Jesus fala o que é para eles fazerem. E eles vão e preparam o jantar. E Jesus já tinha comemorado, por isso ele diz assim: como tenho desejado comer este, não os outros, este jantar. E o começo do versículo diz assim: quando chegou a hora. Está escrito aqui, Lucas colocou aqui de propósito, porque estava chegando a cruz, o sofrimento. E Jesus sabia o que iria acontecer. Jesus não é como nós, que não sabia o que ia acontecer. Jesus sabia. E Jesus, ele desejou, ele ansiou por este momento. Sabendo tudo o que ia acontecer. O que iria acontecer, irmão? Qual era a vontade de tudo aquilo que ia acontecer depois? De quem que era a vontade? Alguns pensam que era pelo Império Romano. Não, porque Jesus falou coisas que não era para ter falado, que Jesus disse e bateu de frente com algumas pessoas que não era para bater, ou porque ele era um profeta e falava as coisas que tinha que ser falado, e por isso, como João Batista, Isaías, Jeremias, sofreu as consequências. Tem alguns que pensam que é isso, mas estão todos enganados, querido. A cruz é a vontade de Deus. A Bíblia diz que prove a Deus provar o seu filho até a morte. E o que eu quero aqui falar para vocês, irmão, que nós não podemos fugir da vontade de Deus. Mas você pode fugir se você quiser. Só que os resultados não vão ser muito bons para você. Eu tenho que falar isso também. Mas Jesus, irmão, ele aceita a vontade de Deus. Ele diz em João: ninguém toma a minha vida, eu a dou. Muita gente acha que Jesus morreu injustiçado. Ele foi injustiçado mesmo. Mas não é isso, irmão. Jesus se entregou. Porque um homem, irmão, quando está com medo, ele nunca fala. Seus acusadores estão vindo, ali para prendê-lo, e Jesus chega e fala: quem buscais? O procurado, e ali estão os que estão procurando. O que deveria acontecer? O procurado fugir, não é? Não é o procurado fugir. Mas o procurado, ele, a quem buscais? Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Jesus, irmão, desejou. Qual que era a vontade de Deus naquele momento? Era uma vontade boa, irmão? Para Jesus? Estou falando aqui do seu corpo físico, do ser humano, Jesus. Da carne, Jesus Cristo, homem. Era boa, irmão, para ele. Aquilo era bom para ele. Ia trazer prazer para ele. Ia trazer felicidade para ele. Ele ia gozar de um bem-estar. Aquilo ia massacrar ele. Aquilo ia destruir o seu corpo. Aquilo ia esvaziar, tirar todo o seu sangue. Aquilo ia dilacerar a sua carne. Mas era a vontade de Deus. Abençoa, Pai. E Jesus, ele diz: como tenho desejado comer esse jantar com você.
Jesus ansiava em fazer a vontade de Deus, não importa qual ela seja. Glória a Deus. Se ruim, se boa, se vai agradar ou se não vai. Ele ansiava, ele desejava que a vontade de Deus se cumprisse nele, que a vontade de Deus fosse feita na vida dele, mesmo que aquilo fosse insuportável, mesmo que aquilo fosse matá-lo. Você é assim, querido? O que a vontade de Deus está fazendo com você, querido? Como que é você diante da vontade de Deus? Como que é você diante da vontade de Deus? Você deseja cumpri-la, querido? Você deseja fazer a vontade de Deus? A vontade de Deus, você não espera um momento para a vontade de Deus se cumprir na sua vida. E você, não importa o que é a vontade de Deus, e você está ansioso para fazer a vontade de Deus. Não importando o que ela seja, o que ela vai tirar de você. É assim que você está aqui hoje? Ou não, querido? Ou o que te trouxe aqui foi o seu casamento? Eu não estou tirando a importância dele. Mas se for, querido, é muito pequeno a sua estadia aqui. E eu creio que se estiver só fundamentado nisso, você vai perecer. Se a sua vida aqui, querido, é salvar o seu filho, tirar o seu filho do mundo das drogas, tudo isso é louvável. Não estou desprezando isso. Mas se for só isso, querido, eu tenho uma notícia para você. Você vai perecer. Só tem um motivo para você estar aqui, querido. E esse motivo tem que ser o principal. Os demais é cumprimento. Seu casamento, a sua vida financeira, a sua estabilidade. Tudo isso é secundário. Tudo isso é segundo plano. O propósito, Senhor, tem que ser cumprir a vontade de Deus. Seja qual for ela, cumprir os mandamentos de Deus. Seja qual for eles, seja qual for o preço que você tem que pagar. O dia de Jesus foi muito caro. E graças a Deus por isso. Senão nós não estaríamos aqui. E o desejo seu aqui seja Cristo, somente Cristo. Porque é só Ele, querido. Só Ele. Os discípulos, irmãos, entregaram a sua vida, louvado seja Deus, a Cristo, os apóstolos. E nenhum deles, irmão, louvado seja Deus, buscava, em nome do Senhor Jesus, o que a igreja do século XXI busca hoje. Nenhum deles. Nós buscamos paz, eles não buscaram paz. Nós buscamos estabilidade, eles não buscaram estabilidade. Nós buscamos segurança, eles não buscaram segurança. Porque a vontade de Deus para eles era para que eles pregassem o Evangelho. O Evangelho custou a vida deles, o sonho deles, o futuro deles. E nós só estamos aqui hoje porque eles se entregaram à vontade de Deus. E sabe quando as coisas vão mudar neste mundo, querido? Porque você não quer que o mundo mude? Quem aqui está satisfeito com o mundo de hoje? Levanta a mão, por favor. Quem aqui está enojado com o mundo de hoje? Levanta a mão. E você quer mudar como o mundo? Sabe como é que você consegue mudar o mundo? Mudando você. Mudando seu propósito.
Tira tudo agora. Você tem essa chance. Se você vem aqui buscar algo de benefício para si mesmo, jogue fora agora. Porque a vontade de Deus, irmão, é boa, agradável, e traz paz. Aí você diz, mas irmão Lando, e meu casamento? Você já viu alguém, já viu Deus? A Bíblia diz que Ele não despede ninguém vazio. Ele não rejeita ninguém que venha a Ele. Ele diz, venha, que eu vos aliviarei. Só que qual é o propósito que está te levando diante de Deus? Parece algo ridículo que eu estou falando aqui, né, irmão? Porque todas as igrejas estão assim. Buscando um evangelho, irmão, que só vai satisfazer a minha satisfação, o meu ego. Isso não é evangelho, querido. O evangelho tem só um propósito: fazer e cumprir a vontade de Deus aqui nessa terra. Porque a Bíblia diz que somos peregrinos aqui, que o nosso lar não é aqui, a nossa pátria não é aqui, o nosso destino não é aqui, e nós temos que passar por essa terra, não ficar aqui, né? Sabe por que muitos crentes não vencem? Porque eles fizeram dessa pátria a pátria deles, deste mundo o mundo deles. E Deus, irmão, não vai fazer nada por eles. O que vai reger esses crentes é a lei física deste mundo, que o próprio Deus implantou. Aí você diz, mas tem gente que está prosperando. Por quê? Porque eles plantam. E o que você plantar nessa terra é lei de Deus. Não é, pastor? Você colhe. Sabe por quê? Porque Deus não deve nada para ninguém. Você pega e semeia. Aí sabe o que Deus faz? Para Ele não dever nada para ninguém, Ele faz crescer. Você não deve nada. Deus não deve nada para mim, para você. O que você faz aqui, você colhe aqui. Tanto mal como bem. Você faz, você colhe. Então tem muita gente aí prosperando porque está plantando. Porque ele está trabalhando. Porque ele está dando e doando as suas horas. Então Deus não é injusto. A Bíblia diz que Ele manda a chuva sobre o justo e o injusto. A mesma chuva. É Deus. E eu e a igreja do século 21 corre atrás disso. Das leis físicas deste mundo. Tudo errado. Tem que colher aquele mundo. As leis daquele mundo têm que reger as nossas vidas. As leis do mundo vindouro têm que reger as nossas vidas. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, irmão. Louvado seja Deus. E que você possa participar, louvado seja Deus. Que nada possa impedir você de participar da ceia do Senhor. Que você esteja, o seu coração esteja como de Jesus naquela noite. Ansioso, desejoso em cumprir, louvado seja Deus, a vontade de Deus. E que no momento de ceiar, querido, essa possa ser sua oração. Para que isso venha tomar conta de você. Para que isso venha ser o primordial da sua vida cristã. Tinha algo que as pessoas falavam, e eu não concordo com isso. Eles falam, a minha vida secular
O seu pastor já ouviu falar disso. E minha vida na igreja. Cristão tem duas vidas agora, querido? Hã? Como que você separa a sua vida lá fora daqui? Que isso, querido? É distúrbio? Isso é distúrbio mental, isso aí. Não tem isso, cara. Tem vida secular. A sua vida é cristã, querido. Não existe uma vida lá fora e tua vida aqui dentro. Tira isso da sua cabeça. Você é crente aqui dentro e crente lá fora também. Você tem que dar exemplo de crente lá fora. Eu tenho ouvido muitos maus exemplos. Que quando você se prega o evangelho, a primeira coisa que as pessoas falam: o meu vizinho é crente. E se for para ser crente que nem ele, eu não quero. Testemunho que ele deu e vocês estamos dando. Estamos envergonhando o nome de Cristo. E a Bíblia diz que se nós participarmos da ceia, não discernindo o corpo de Cristo, isso vai ter consequência nas nossas vidas. E é o que está acontecendo com a igreja de hoje. Morta, doente, e muitos que dormem. O que acontece com a igreja de hoje? Que não discerne o corpo de Cristo. Discernir o corpo de Cristo é saber o que você está fazendo aqui dentro. Amém? Amém. Isso é discernir o corpo de Cristo. É o que você está fazendo aqui dentro. O que você vem fazer aqui dentro? O que é estar aqui dentro? E quando eu falo aqui dentro, não é dentro das quatro paredes, é dentro da igreja. Né? Igreja não é prédio, parede, ferro. Igreja somos eu e você, né? Nós estamos aqui reunidos como igreja. Eu não faço parte dessa denominação, mas eu estou aqui dentro como igreja, não sendo participante dessa denominação, mas como igreja. Nós temos como o pastor disse aqui, nós temos um legado. Atos dos Apóstolos, louvado seja Deus, não terminou. Atos dos Apóstolos está sendo escrito ainda. E você faz parte dos Atos dos Apóstolos. Amém? Então que você possa ficar com essa palavra, você tem colocado essa palavra no meu coração. Eu quero louvar e já agradecer essa oportunidade. Louvado seja Deus, né? Agradecer a vida do nosso pastor Sidney e nos conceder o público as nossas vidas. Eu quero ser grato ao Senhor por causa disso, que Deus possa abençoar esta igreja.